hoje eu vou te mostrar os melhores notebooks custo-benefício que ainda estão custando abaixo dos R$3.000. E de quebra eu vou te mostrar duas opções que atualmente custam acima dos R$3.000, mas que às vezes entram em promoção e aí pode valer muito a pena. Então eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos. E caso você queira comprar qualquer uma dessas máquinas, a gente vai deixar o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. Então agora, bora pro vídeo! E o primeiro notebook desse vídeo é o Asus VivoBook Go 15. Esse notebook é completamente construído em plástico de boa qualidade. Inclusive, se você viu algum vídeo de análise aqui no canal de notebooks da Asus, você já percebeu que mesmo nas linhas de entrada, eles entregam uma boa qualidade de construção. Essa versão vem equipada com o processador Ryzen 5 7520U, tem memória RAM DDR5 soldada na placa-mãe, e aí você encontra versões com 8 ou 16 GB. Então aqui a gente tem um ponto bem importante, porque se você precisa de mais memória RAM, é interessante que você já pegue a versão com 16 GB, porque, como eu falei para vocês, a memória é soldada na placa-mãe e você não vai conseguir fazer o upgrade. Na parte do armazenamento, você encontra versões com 256, 512 e até 1 TB. Na parte das conectividades, ele vai entregar uma boa gama de conexões, mas infelizmente não tem uma porta USB do tipo C que aceita carregamento e vídeo, apenas dados. Já na tela, infelizmente ele não vem equipado com painel IPS, e isso significa que pode ter uma distorção de cores dependendo do ângulo de visão, e você também vai ter uma experiência de cores um pouquinho mais lavadas quando comparado com o IPS. Mas ainda assim a gente está falando de um painel Full HD e que vai entregar uma boa experiência de uso para a maioria dos usuários, já que a maioria das pessoas que estão atrás de notebooks mais baratos, elas vão usar para atividades mais simples e que normalmente não demandam uma boa qualidade de tela. Mas se você faz parte do público que quer uma tela IPS, talvez o VivoBook 15 não seja a melhor opção para você. E como eu falei para vocês, o VivoBook Go 15 vem equipado com Ryzen 5 da linha 7000, mas você não pode confundir com vários outros notebooks que têm Ryzen 5 ou 7 de outras linhas, já que essa versão específica do Ryzen não é muito potente. Inclusive, às vezes ela pode ficar abaixo de 1.3 de 13ª geração. Então, se você está buscando um notebook para um uso mais leve do dia a dia, para trabalho, para estudo, ou até mesmo para dar uma jogadinha ocasional, desde que não seja um jogo muito pesado, o VivoBook Go 15 vai te atender tranquilamente. Mas caso você precise de ainda mais potência, aí a gente não recomenda que você pegue essa máquina. Primeiro, por ter um processador que não é tão forte, e segundo, por não ter a possibilidade de fazer o upgrade de memória RAM. E já na parte da bateria, ele entrega uma autonomia de 5 horas de uso em reprodução contínua de vídeo com brilho da tela em 50%. E o segundo notebook é o Positivo Vision R15M equipado com Ryzen 7. Aqui nós temos uma construção mais simples quando comparado com seus concorrentes, já que o plástico utilizado ele acaba sendo um pouco mais frágil. Dá para ver isso tanto na hora que a gente abre o notebook, ele dá uma torcidinha, quanto também aqui, ó, quando a gente aperta, ou até mesmo nas marcas de dedo e nas marcas que já veio nele novo, onde o suporte segurou. E lembrando que todos esses notebooks que a gente está mostrando nesse vídeo, a gente já produziu um vídeo de análise completa. Então, se surgir qualquer dúvida sobre características de construção, sobre desempenho, a gente recomenda que você assista o vídeo. Mas voltando aqui para nossa máquina, então em questão de construção, ele tem uma construção mediana. Aqui na parte interna tem um teclado completo, contando com tecladinho numérico. Tem também um touchpad bem generoso e uma telinha que fica aqui no canto direito, onde você pode mudar. Então, se você apertar o botão mini tela, ele vai trocando ali os gadgets, né? Você pode configurar GIFs, você pode configurar a temperatura, dá para ver bastante coisa aqui. Já nas conectividades, ele também apresenta uma boa gama de conexões, mas infelizmente não tem uma porta USB do tipo C que aceita carregamento e vídeo. Ele vem equipado com um painel IPS com resolução Full HD, proporção 16:9 e 60 Hz de atualização, que é um painel bem bacana para quem está procurando um notebook para consumir conteúdo, às vezes até trabalhar com imagem e vídeo, desde que não seja algo muito profissional, e até dar uma jogadinha de vez em quando, né? Já que a gente está falando de um notebook que vem equipado com Ryzen 7.
7. E falando em Ryzen 7, o hardware dessa máquina é o que realmente diferencia ele dos concorrentes na mesma faixa de preço, já que essa máquina vem equipada com Ryzen 7 5825U, só que você encontra versões mais baratas que vêm com Ryzen 5, e aí você pode achar ele num preço às vezes abaixo do que o VivoBook Go 15, e aí pode ser uma opção bem interessante. Ele tem memória RAM DDR4, mas não é soldada na placa-mãe, inclusive dá uma olhada na parte interna desse notebook e dá para ver que ele tem 2 slots de memória RAM DDR4 rodando a 3200 MHz. Isso significa que você consegue fazer o upgrade tranquilamente. E também dá para trocar o SSD NVMe que vem nele. E na parte do desempenho, o Vision R15M acaba entregando um dos melhores resultados justamente por conta desse processador. Então no Performance Test em CPU ele bate quase 20 mil pontos e no teste da placa de vídeo integrada cerca de 2.900 pontos, o que é bem bacana para um notebook abaixo de R$3.000 e que não tem placa de vídeo dedicada. E os únicos pontos negativos dessa máquina é justamente a sua construção externa, que não é muito boa, né, por causa da qualidade do plástico, e também a sua construção interna, já que esse projeto de placa-mãe super compacta que compartilha ali com o Vaio FE16 é um projeto que não me agrada muito, mas se isso aí não for um problema para você, o Vision R15M pode ser uma ótima opção. E lembrando que todos esses notebooks que a gente está mostrando nesse vídeo, a gente vai deixar o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. E se você quiser economizar ainda mais, a gente também vai deixar aqui na descrição o link dos nossos grupos de ofertas, porque essa máquina já saiu por R$2.300 em uma promoção recente. E o terceiro notebook desse vídeo é o Asus VivoBook 15. E agora você não pode confundir com o VivoBook Go 15, que é a linha de entrada da Asus. Esse aqui é o VivoBook 15 equipado com o i5 1334U. E é justamente essa versão que a gente indica para vocês, porque existem outras versões que vêm com painel TN, enquanto que essa aqui tem um painel IPS. Na parte da construção, ele é bem parecido com o VivoBook Go 15 e tem aquele padrão de qualidade da Asus. Aqui na parte interna, temos um teclado completo, também contando com um tecladinho numérico. Tem um touchpad que é um pouco pequeno para os padrões atuais, mas ainda assim dá para usar tranquilamente. Não tem sensor de impressão digital e também não tem um sensor facial. Em conectividades, ele também entrega uma boa quantidade de conexões, mas infelizmente também não tem uma porta USB do tipo C que aceita carregamento e vídeo. Já na tela ele vem equipado com um painel IPS, que a Asus coloca no site como nível IPS, com resolução Full HD, proporção 16:9, que é essa proporção um pouco mais antiga, e tem 60 Hz de atualização. E assim como o notebook da Positivo, esse aqui também vai entregar uma melhor experiência de uso quando comparado com painéis TN. Então, se você está buscando uma máquina para o dia a dia, só para consumir conteúdo, para trabalhar, para estudar, esse painel aqui vai te atender tranquilamente e, se você quiser, dá até para jogar de vez em quando, né? Desde que não seja um jogo muito pesado, já que esse processador não é o mais forte da categoria. E falando em processador, esse notebook vem equipado com o i5 1334U, tem memória RAM DDR4 rodando a 3200 MHz e você encontra versões com 4, 8, 12 ou 20 GB. Já que se você der uma olhadinha aqui na parte interna, você vai perceber que vem soldado 4 GB na placa-mãe e tem um slot extra para você fazer o upgrade. E você encontra versões com 256, 512 ou 1 TB de armazenamento. Também é possível fazer o upgrade, já que você pode tirar esse SSD NVMe que vem nele e colocar um de tamanho maior. E já na parte do desempenho, o VivoBook 15 consegue entregar um bom resultado, ficando ali na faixa de 15 mil pontos no teste de CPU e 2.500 pontos no teste da placa de vídeo integrada. E se a gente comparar esses resultados com o Vision R15M, a gente vai perceber que tem uma diferença até que significativa, mas para o uso do dia a dia talvez não seja muito visível para o usuário comum. E mesmo tendo um processador mais fraco, a gente também testou vários jogos nessa máquina e se liga no resultado. A gente conseguiu rodar o Fortnite com preset no épico na faixa dos 75 FPS, conseguimos rodar o CS2 com preset no baixo na faixa dos 55 a 60 FPS e a gente conseguiu até abrir o Red Dead Redemption 2 com preset no baixo e ficou ali na faixa dos 30 FPS. Então não é o melhor resultado do mundo, mas se você gosta de dar uma jogadinha ocasional, você vai conseguir tranquilamente aqui no VivoBook 15. Inclusive esse modelo específico está sendo um dos mais vendidos nos últimos meses, justamente porque os notebooks que antes eram os melhores custo-benefício, que era o Slim 3 com Ryzen 7 e também o Aspire Go 15 com o i5 1334U, eles ficaram muito caros. E aí o VivoBook 15 está tomando o lugar deles.
E o próximo notebook é o Lenovo IdeaPad Slim 3 equipado com Core 3. Se você acompanha o canal, você viu que a gente já testou todas as versões do Slim 3, inclusive a gente fez um vídeo de análise completa para cada uma e também fez um vídeo mostrando lado a lado quais as versões e quais as versões que a gente indica para você. Só que depois desse vídeo teve aumento nos preços e aí o Slim 3 mais barato, que era com o i5 13420H, ele começou a ficar acima dos R$3.000. E foi justamente por isso que a Lenovo lançou essa versão equipada com processador Core 3. Ela tem basicamente a mesma construção das outras versões, que consiste em um corpo todo de plástico, de boa qualidade, que tem essa tampa com aparência de metal. Aqui na parte de baixo tem um plástico que é um pouco mais simples, e aqui na parte de dentro é exatamente igual. Então a gente tem um teclado completo, com um tecladinho numérico, tem um touchpad de um tamanho bacana, não tem sensor de impressão digital, e o botão de ligar também fica aqui na lateral. Na parte das conexões, tem boas conexões, contando até com porta para cartão de memória, e também já conta com porta USB do tipo C, que aceita carregamento e vídeo. Então esse aqui já é um grande diferencial, mesmo que esse notebook não venha com carregador USB tipo C na caixa. Na parte da tela, ele vem equipado com um painel IPS com resolução Full HD e proporção 16:10, então aqui a gente tem uma proporção que é mais atualizada, tem taxa de atualização de 60 Hz e entrega uma boa experiência de uso para o usuário final, que inclusive eu considero um pouquinho melhor quando comparado com o VivoBook 15 e também com o Vision R15M. Então aqui ele vai entregar uma ótima experiência para consumir conteúdo, para dar uma jogadinha, às vezes para trabalhar com imagem e vídeo, desde que não seja algo muito pesado, e com certeza essa tela vai atender ali a maioria esmagadora do público. Já no hardware, essa versão vem equipada com processador Core 3 100U, tem memória RAM DDR5 rodando a 4.800 MHz, inclusive dá para fazer o upgrade de memória RAM e também dá para fazer o upgrade de armazenamento, já que além de você poder trocar o SSD NVMe que vem nele, você também pode colocar mais um, mas lembrando que ele é aquele SSD NVMe do tamanho pequeno e você tem que comprar nessa especificação, porque senão não vai entrar, beleza? E esse conjunto tem um desempenho bem parecido com o Acer Aspire Go 15, que vem equipado com um i3 1305U. Então vai ser perfeito para você realizar trabalhos, para estudar, para às vezes dar uma jogadinha mais leve, lembrando que esse desempenho está abaixo do desempenho do Vision R15M e também está abaixo do desempenho do VivoBook 15, já que a gente está falando de um processador que acaba entregando um pouco menos, só que ao mesmo tempo também consome menos energia e consequentemente consegue entregar uma autonomia de bateria a mais. Então essa máquina é para você que está querendo um conjunto mais completo e mais atualizado, que já tenha tela com proporção nova, que já tenha porta USB do tipo C, que aceita carregamento e vídeo, e aí você pode usar um power bank, por exemplo, que já tenha memória RAM DDR5 e que entregue uma boa experiência para o usuário final. E para finalizar, temos o Acer Aspire Go 15 equipado com o i3 1305U. E esse aqui com certeza é um dos melhores conjuntos que você pode comprar, já que ele conta com a construção que é muito boa, inclusive ficando acima do VivoBook 15 e também do Lenovo Slim 3. Tem duas portas USB do tipo C que aceitam carregamento e vídeo, e fora que ele ainda vem com um carregador USB tipo C na caixa. Além disso, ele também tem um teclado completo, com um tecladinho numérico, tem um touchpad que é maior do que a da concorrência, também melhor, infelizmente não tem um sensor de impressão digital, e na tela ele também entrega uma boa experiência, já que a gente está falando de um painel IPS com resolução Full HD, proporção 16:10 e taxa de atualização de 60 Hz. E agora dá uma olhada na qualidade que essa tela entrega. Você pode ver que as cores são muito bem definidas, tem um bom brilho e entrega sim uma ótima experiência para consumir conteúdo, para trabalho, para estudo e até para jogar. Na parte do hardware, ele vem equipado com um i3 1305U, tem memória RAM DDR5, só que rodando a 5.200 MHz, e fora que essa memória também é expansível com 2 slots. Então dá uma olhadinha na parte interna, dá para ver que aqui no canto direito tem 2 slots de memória RAM. E se você quiser, também dá para fazer o upgrade de armazenamento, é só tirar esse SSD NVMe e colocar um de tamanho maior. E o mais legal é que mesmo tendo apenas um i3, que é um processador de entrada da Intel, ele consegue entregar um desempenho que é bem parecido com o VivoBook 15, que vem com o i5 1334U. Eu vou até pedir para o editor colocar a imagem da gente testando Fortnite com preset no épico no modo desempenho, testando Red Dead Redemption 2 com preset no baixo e testando até um CS2, e a gente conseguiu rodar todos esses jogos tranquilamente nessa máquina, obviamente com a qualidade mais reduzida. O único ponto negativo é que essa versão específica, o estoque acaba muito rápido e aí, consequentemente, acaba subindo o valor. Então dá uma olhada aqui na descrição para saber se na data que você está comprando esse vídeo ele está custando abaixo dos R$3.000.
E como eu falei para vocês lá no começo do vídeo, tem duas versões que atualmente custam acima de R$3.000, mas que em promoções elas ficam abaixo e aí vale muito a pena. A primeira é o Acer Aspire Go 15 equipado com o i5 1334U, que aí é bem mais potente do que aquela versão com i3 que eu mostrei para vocês. E se você encontrar ela abaixo dos R$3.000, pode comprar, porque esse aqui é um dos melhores notebooks da atualidade. Já que você vai ter a mesma qualidade de construção, as mesmas conectividades, a mesma tela e ainda por cima vai ter um processador mais forte. E a outra versão, ou outras versões do Slim 3 que normalmente custam acima dos R$3.000, é a versão que vem com o i5 13420H, que é bem mais potente do que a versão equipada com Core i3, e também tem a versão com Ryzen 7 7735HS, que aí é o notebook mais potente abaixo dos notebooks gamer. Então, na data que você está assistindo esse vídeo, se você rolar aqui na descrição, clicar no link do Slim 3 com o i5 13420H ou do Slim 3 com o Ryzen 7 7735HS e ele estiver abaixo dos R$3.000 ou até nos R$3.000, saiba que essas versões são muito boas e possivelmente é a versão mais potente que você vai encontrar abaixo de um notebook gamer. Mas agora eu quero saber qual que seria a sua escolha. Se eu fosse te dar agora uma dessas máquinas, você escolheria o VivoBook Go 15, escolheria o VivoBook 15, o Positivo Vision R15M, um Acer Aspire Go 15 ou um Lenovo Slim 3. E caso você conheça qualquer outra máquina que atualmente esteja custando abaixo de R$3.000 e entregue mais do que essas aqui que eu mostrei, deixa aqui nos comentários que a gente vai comprar, vai testar e se ela for realmente boa, a gente pode acabar mandando para você. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!